E se eu te dissesse que o segredo para finalmente vencer aquela batalha interna que tanto te cansa fosse simplesmente parar de lutar? Eu sei, parece contra-intuitivo, até meio maluco, mas a ideia aqui é justamente explorar um caminho para a vitória que a gente quase nunca pensa em seguir. Vamos nessa? Vamos ser sinceros aqui, só entre nós. Todo mundo tem um. Sabe, aquele padrão, aquela fraqueza, aquele pecado de estimação que parece ter um lugar cativo na nossa vida. Não importa o quanto a gente lute, ele sempre volta. Pensa aí, rapidinho, qual é o seu? Talvez seja um pavio curto que acende por qualquer coisinha. Ou aquela vontade irresistível de falar sobre a vida dos outros. Ou, quem sabe, uma preguiça que simplesmente te paralisa. Pode ser a ansiedade que fica martelando na cabeça ou até mesmo o orgulho que nos impede de enxergar as coisas como elas são. E olha, a sensação de lutar contra isso, cair, prometer que vai ser a última vez e cair de novo é um esgotamento que não tem fim. Mas se isso serve de consolo, a gente não está sozinho nessa. E essa frustração toda, essa sensação de estar correndo em círculos tem um nome. É um padrão, um mecanismo que se repete sem parar. A gente pode chamar isso de o ciclo da derrota. Vê se isso soa familiar. Primeiro, a gente escorrega, dá aquela vacilada. Logo em seguida vem a culpa e a promessa cheia de convicção. Eu juro, nunca mais. Aí a gente entra no modo força de vontade máxima. Cerramos os dentes, resistimos com tudo que temos e por um tempo até parece que vai funcionar. Mas então, do nada, a gente cai de novo. A mesma falha, a mesma frustração. É como correr numa esteira. A gente se esforça pra caramba, sua a camisa, mas não sai do lugar. É simplesmente exaustivo. Mas por que isso acontece? Porque a gente não consegue sair desse ciclo. A resposta é porque a gente está atacando o problema errado. É tipo tomar um remédio para febre, mas ignorar a infecção que está causando a febre. A gente tenta controlar a raiva, a fofoca, a preguiça, só que tudo isso é sintoma. A raiz do problema, o que está lá no fundo, continua intacta. E enquanto a gente não mexer na causa, os sintomas vão continuar aparecendo. E é exatamente aqui que o jogo vira completamente. A saída desse ciclo não é tentar com mais força, é algo que vai na contramão de tudo que a gente já ouviu. É uma ordem para desistir. É isso mesmo que você ouviu. O primeiríssimo passo para a verdadeira vitória é jogar a toalha. É parar de colocar a confiança na sua própria força, nas suas promessas, na sua determinação. É uma rendição total. Parece um paradoxo gigantesco, eu sei, mas é por essa porta que a gente entra numa liberdade que o nosso esforço pessoal nunca, jamais vai conseguir alcançar. E essa ideia não é nova não, olha só que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, ele diz, fui crucificado com Cristo, ou seja, a nossa versão antiga, aquela que vivia falhando já era, morreu. E aí vem a parte que explode a nossa mente, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entende a lógica? A vida cristã não é sobre a gente se esforçar para ser melhor, é sobre deixar Cristo viver através da gente. A responsabilidade pela vitória não é nossa, é dele. Ok, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? O ponto central é entender que o plano de Deus nunca foi dar uma reformada na nossa vida. O plano sempre foi muito mais radical que isso, foi uma substituição completa. É muito doido como a nossa cabeça funciona, né? Quando o assunto é salvação, a gente entende. É de graça, é um presente de Deus, não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Beleza. Mas aí, quando a gente fala da vida diária, da luta contra o pecado, a gente vira uma chave e acha que, agora sim, a responsabilidade é toda nossa, que a gente precisa ralar muito para merecer a vitória. É uma inconsistência total. Se a gente é salvo pela graça, a gente também vive vitoriosamente pela graça. A lógica é a mesma. Pensa no celular velho, todo quebrado. A tela está trincada, a bateria não dura 5 minutos, ele vive travando. Você leva na assistência, eles trocam uma peça, ele melhora por um tempo, mas logo dá outro problema. Chega uma hora que não adianta mais consertar. A única solução é pegar um aparelho novo. É exatamente isso. Deus olha para a nossa velha natureza, essa que vive no ciclo da derrota, e diz, isso aí não tem conserto. O plano dele não é fazer remendo, é dar uma vida inteiramente nova, a vida de Cristo dentro de nós. Isso cria dois jeitos completamente opostos de viver. O primeiro é o da reparação. É a vida baseada na lei, onde a gente acha que precisa trabalhar para Deus, que a nossa força é a solução de tudo e o foco está sempre em como eu estou gerenciando o meu pecado. É cansativo. O segundo jeito é o da substituição. É a vida na graça. Aqui, a gente entende que Deus trabalha a nosso favor. A força não vem de nós, vem de Cristo. E o foco muda radicalmente.
Não é mais o meu pecado, e sim a vida de Cristo em mim. Ok, a teoria é fantástica. Mas na prática, como é que a gente acessa essa vida de Cristo? Como a gente torna isso real? Bom, a ponte entre a promessa e a nossa experiência diária tem um nome: fé. Mas talvez não do jeito que a gente costuma pensar. O livro de Hebreus nos dá uma definição clássica. Fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Em outras palavras, a fé é o que pega o que é invisível e torna aquilo real pra gente. Pensa um pouco nos nossos 5 sentidos. Como é que a gente sabe que uma parede é dura? A gente toca nela. Como a gente sabe que tem um passarinho cantando lá fora? A gente ouve. Os nossos sentidos físicos são as ferramentas que nos conectam com o mundo físico, que nos dão certeza de que ele é real. Pois bem, a fé funciona exatamente assim. Ela é o nosso sentido espiritual. É a ferramenta que nos conecta com a realidade do mundo espiritual. A verdade é que Cristo já vive em nós. Isso é um fato. Mas é através da fé, desse sentido, que a gente começa a experimentar essa realidade no nosso dia a dia. A fé vê e sente Cristo agindo no nosso lugar. Certo, mas vamos ser realistas, né? Mesmo vivendo nessa nova lógica, a gente ainda vai escorregar. A gente continua sendo humano. E aí? O que fazer quando a gente cai, mesmo depois de entender tudo isso? A diferença aqui é brutal. No modo antigo, o do esforço próprio, uma queda era o começo daquele ciclo terrível de culpa, vergonha e mais promessas de agora eu vou tentar mais forte. Era um processo longo e doloroso para se reerguer. Já no caminho da graça, a resposta é outra. A gente errou, leva isso imediatamente para Deus. A restauração é na hora. Não tem um longo processo de penitência. Tem perdão e comunhão restaurados ali, no mesmo instante. Consegue perceber a grande virada de chave? O foco sai da nossa performance e vai para a presença de Cristo. A vitória sobre o pecado não vem de ficar olhando para o nosso umbigo, tentando controlar cada passo. Ela vem de manter o nosso olhar fixo em Jesus. É a comunhão com Ele que nos protege, porque a liberdade vem dele. Manter essa conexão é o grande segredo. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: onde está o seu foco? Ele está na sua própria capacidade de lutar, na sua frustração com as suas falhas? Ou ele está na suficiência de Cristo que não nos chama para lutar uma batalha que já estamos perdendo, mas sim para descansar numa vitória que ele já conquistou para nós? A resposta para essa pergunta, bom, ela muda absolutamente tudo.